Isabela sempre acreditou que seu casamento era um reflexo de confiança e amor. Ela e Rafael haviam se casado quando ela tinha 27 anos, e por 5 anos, parecia que nada poderia abalar a harmonia que compartilhavam. Viviam em um apartamento confortável, tinham uma vida tranquila e dividiam os momentos especiais com amigos e familiares. Rafael sempre foi o tipo de homem que a apoiava em suas decisões, que se preocupava com ela e a fazia rir nos momentos mais difíceis. Juntos, formavam um casal ideal, ao menos aos olhos de Isabela. No entanto, nos últimos meses, algo mudou. Isabela não sabia ao certo o que estava acontecendo, mas começou a perceber que Rafael parecia mais distante. Ele chegava em casa tarde, sempre cansado, e as conversas que antes eram animadas e longas, passaram a ser breves e sem muito conteúdo. O carinho que ele demonstrava já não era o mesmo, e isso a fazia sentir um vazio crescente em seu coração. Ela tentou ignorar esses sinais, acreditando que seria apenas uma fase passageira. Mas o desconforto aumentava a cada dia. Foi numa noite chuvosa de outono que Isabela começou a desconfiar de algo mais sério. Rafael havia saído para um jantar de negócios e prometeu que voltaria cedo. No entanto, já passava da meia-noite e ele ainda não havia dado notícias. Isabela sentia a ansiedade crescendo dentro dela. Era raro ele se atrasar tanto sem explicar, e isso começou a alimentá-la com uma sensação estranha de que algo estava errado. Quando a porta finalmente se abriu, Rafael entrou com um sorriso cansado e um aroma forte de álcool em seu hálito. Ele explicou que o jantar foi longo, mas que havia sido uma noite produtiva. Isabela não disse nada, mas o silêncio em seu olhar fez Rafael parecer desconfortável. Ele tentou beijá-la, mas ela recuou, não por falta de desejo, mas porque algo não estava certo. O fato de ela não saber o que estava acontecendo a deixava inquieta. Nos dias seguintes, a desconfiança só aumentou. Rafael continuava a se afastar, e ele nunca estava por perto quando Isabela mais precisava dele. A gota d'água aconteceu quando ela o flagrou conversando com uma mulher em um restaurante, rindo e se mostrando excessivamente amigável. Quando ela se aproximou, ele ficou surpreso, mas a mulher, antes de sair, deu-lhe um abraço caloroso, o que deixou Isabela ainda mais desconfiada. Algo não fazia sentido, e Isabela não podia mais ignorar o que estava diante de seus olhos. Naquela noite, enquanto Rafael dormia, ela tomou uma decisão. Pegou o celular dele enquanto ele estava adormecido e começou a procurar por sinais de algo que ela já suspeitava. Não queria acreditar no que estava prestes a fazer, mas a dúvida corroía sua mente. A tela do celular piscou quando ela desbloqueou e, sem querer, viu uma notificação de mensagem. Ao abrir a conversa, seu coração quase parou. Era uma troca de mensagens entre Rafael e Juliana, sua própria irmã. A conversa era explícita. Eu sinto sua falta. A noite passada foi maravilhosa. Não sei mais como continuar escondendo, dizia uma das mensagens. O nome da remetente era Juliana. Isabela ficou em choque. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não podia acreditar no que estava lendo. Sua irmã, Juliana, com quem ela sempre teve uma relação próxima, estava tendo um caso com seu marido. As palavras de Rafael, ainda visíveis na tela, eram um soco no estômago. Ele falava com a irmã dela como se nada estivesse errado, como se estivessem em uma relação secreta há muito tempo. Isabela sentiu o chão desabar sob seus pés. Ela sabia que não poderia mais ignorar a realidade. Com o celular ainda nas mãos, Isabela começou a reviver suas memórias com Juliana. Ela se lembrou dos momentos em que as duas estavam juntas, das confidências, dos segredos compartilhados. Como Juliana sempre esteve ao seu lado nos momentos difíceis, como se ela fosse sua melhor amiga. Mas agora, a traição de sua irmã era algo que ela não poderia nem sequer imaginar. Como ela podia trair sua confiança de uma maneira tão cruel? A raiva começou a tomar conta de Isabela, mas, ao mesmo tempo, ela sentia um vazio profundo e uma dor indescritível. Ela sabia que precisava de respostas, mas como confrontaria a irmã? E como faria isso com Rafael? Ela se sentia perdida, mas uma coisa estava clara: ela não poderia mais viver na mentira. Na manhã seguinte, Isabela acordou cedo, antes de Rafael. Ela não queria falar com ele naquele momento, ainda estava processando o que havia descoberto.
Mas a dor e a indignação eram demais para serem ignoradas. Ela ligou para Juliana, mas a irmã não atendeu. Isabela deixou uma mensagem curta e direta: precisamos conversar. Hoje. Agora. Juliana, surpreendida pela mensagem, sabia que algo estava errado, mas não fazia ideia do que se tratava. Logo, ela chegou à casa de Isabela, preocupada. Quando entrou, a primeira coisa que viu foi Isabela sentada na sala, com os olhos vermelhos e um semblante sério. Juliana tentou falar, mas Isabela a interrompeu. Você sabia que Rafael estava me traindo. As palavras saíram com um tom de acusação, mas também de dor. Juliana hesitou, e seu rosto empalideceu. Eu não sabia como te dizer. Eu sei que errei, Isabela. Eu me apaixonei por ele, e não pude evitar. Eu sei que estou te ferindo, mas... eu nunca quis fazer isso. Isabela olhou para ela, com o coração partido. A mulher que ela considerava sua irmã estava ali, confessando o impensável. Ela não sabia o que fazer, como lidar com aquilo. O que mais ela poderia dizer? A dor de ser traída pela pessoa em quem ela mais confiava era indescritível. Juliana tentou se aproximar, mas Isabela se afastou. Como você pôde? Como você pôde fazer isso comigo? Isabela não conseguia controlar as lágrimas. Eu sempre te tratei como a pessoa mais importante da minha vida, e você faz isso? Com o meu marido? Com a pessoa com quem eu construí uma vida. Juliana não sabia o que responder. Ela se sentia culpada, mas também estava completamente tomada pelo arrependimento. Eu não sei, Isabela. Eu sei que te perdi. Sei que fiz a coisa mais horrível, mas... eu não sabia mais como parar. A tensão na sala era palpável. Isabela se levantou, seu corpo tremendo de raiva e dor. Você pode me deixar sozinha agora, ela pediu, com a voz entrecortada. Eu preciso de tempo para processar tudo isso. Juliana não disse mais nada. Ela saiu, deixando Isabela em um estado de devastação absoluta. Ela sentou-se novamente, as lágrimas rolando livremente por seu rosto. Ela não sabia como lidar com tudo aquilo. Como lidar com a perda da confiança em sua irmã e em seu marido? Como seguir em frente depois de ser tão cruelmente traída? Naquela noite, quando Rafael voltou para casa, Isabela não sabia como começar a conversa. Ela sentia que estava prestes a explodir. Mas, ao vê-lo, sentiu uma raiva que tomou conta de seu ser. Rafael, ela disse com firmeza, eu sei sobre você e Juliana. Sei de tudo. Ele tentou se justificar, mas suas palavras eram vazias. Isabela não queria ouvir mais nada. Eu não sei o que fazer agora, mas uma coisa é certa. Não posso mais viver com essa mentira. Eu preciso de um tempo, preciso de um espaço. E foi ali que a vida de Isabela tomou um rumo inesperado. Ela decidiu se afastar. Não por vingança, mas por necessidade. Ela não podia mais viver em uma prisão emocional, deixando-se ser controlada pelas mentiras e pela traição daqueles que mais amava. Nos meses que se seguiram, Isabela focou em si mesma. Ela procurou terapia, se afastou de Rafael e de Juliana, e começou a reconstruir sua vida. A dor não desapareceu de imediato, mas ela aprendeu a lidar com ela. Com o tempo, encontrou uma nova força dentro de si, uma força que ela não sabia que possuía. Ela finalmente aprendeu que a traição, por mais devastadora que fosse, não definiria quem ela era. Isabela se reergueu e, embora nunca tenha mais confiado completamente em Rafael ou Juliana, ela encontrou a paz que tanto buscava. A dor de ser traída foi grande, mas a lição que ela aprendeu foi maior. O verdadeiro poder vinha de dentro, e ninguém mais poderia arrancar isso dela. Obrigado por assistir a mais uma história aqui no Livro Aberto. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com quem ama boas histórias. Ah, e se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. Comente aqui embaixo o que achou da história de hoje e qual tema você gostaria de explorar nos próximos vídeos. Até a próxima leitura, e lembre-se, cada página vira uma nova aventura.